Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda para este 10º encontro de pessoas interessadas em estudar o Espírito de São Francisco nas fontes franciscanas. No último encontro, nós vimos o nosso professor Marcos falar da graça de como vencer-se a si mesmo, brilhando de modo especial e por excelência em São Francisco. Com aquela reflexão, nós concluímos o 3º estágio da conversão de São Francisco, ou melhor, o 2º estágio da conversão de São Francisco, que é a conversão espiritual. Agora nós vamos retomar o 3º estágio, que é a conversão, que se trata da conversão crística, que nós já começamos a ver no 7º encontro, quando nós lemos o capítulo 5º da Legenda dos Três Companheiros, que trata do encontro de Francisco com o crucificado de São Damião. Assim, hoje, vamos devotar-nos ao 6º capítulo, que trata das perseguições que Francisco começou a enfrentar logo após o seu encontro com o crucificado de São Damião. Trata-se da existência, de uma nova existência, de uma nova vida, que começa a florescer em São Francisco a partir daquele encontro com o crucificado. Depois daquele encontro com o crucificado de São Damião, Francisco não é mais o mesmo. É outra pessoa, começa a nascer uma outra pessoa. Então vamos ver qual é esta nova existência que começa a florescer em Francisco. Aos poucos, dá para perceber uma semelhança muito estreita e muito clara com a forma de vida dos apóstolos. Como nos apóstolos, após a graça do encontro com o ressuscitado, também São Francisco está jubiloso por causa da graça, da visão e do chamado do crucificado. Lembremos-nos que Cristo lhe disse: Francisco, vai e reconstrói a minha casa. Como os apóstolos, Francisco também, movido pelo vigor da graça daquele encontro, levantou-se, diz a legenda, e, munindo-se com o sinal da cruz, foi a Foligno, cidade vizinha, a fim de vender e despojar-se de todos os seus pertences. Começa assim, do mesmo modo como começaram os apóstolos e como começou o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo. Também eles se despojaram de tudo. E o Salvador foi até o extremo de despojar-se de sua glória, do brilho de sua divindade, fazendo-se semelhante aos homens, obedecendo ao Pai até a morte e morte de cruz. Cristo quis ser como nós, e por isso ele se despojou da sua divindade e assumiu a nossa natureza, a nossa condição humana. Eis o princípio que dá origem à nova criatura em Cristo e em Francisco. O amor do Pai em Cristo e o amor a Cristo em São Francisco. Tudo semelhante ao que acontecera com Cristo após o encontro no Rio Jordão com o Pai. A partir de então, Cristo não pensa, não calcula, não planeja mais nada. Seu pensar, seu querer, seu amar e seu fazer são o pensar, o calcular, o querer
do Pai. E daí, por causa dessa transformação, ele nem voltou mais para casa, Cristo não voltou mais para casa, e os seus familiares começaram a pensar que ele estava ficando louco e começaram a persegui-lo, a procurá-lo, querendo levá-lo para casa. Tudo isto aconteceu também com São Francisco, que foi considerado louco e começou a ser perseguido pelo próprio pai. Vêm então as perseguições, tanto em Jesus como em Francisco. Atrás das perseguições está o dedo de Deus, pois é da natureza e da dinâmica do amor expulsar o desamor e que a pessoa que se sente amada experimentar a necessidade de despojar-se de si e de tudo que lhe pertence. Mas como para essa tarefa essa pessoa corre o risco de enganar-se ou de não ter forças suficientes, Deus lhe manda as perseguições, como ajudantes, como mestras, para que ajude a Francisco a expulsar de si o velho homem. Começa então tudo com o encontro com o crucificado. Movido pelo vigor da graça daquela experiência de ter sido escolhido, amado e enviado, é que Francisco se mune com o sinal da cruz. A legenda desse capítulo começa dizendo que Francisco se muniu com o sinal da cruz, isto é, com o sacramento do amor daquele que nos amou por primeiro. É como mãe pobre que vai trabalhar fora, enfrentando o frio, enfrentando o ônibus, enfrentando até maus tratos, mas ela, por amor aos filhos que ela tem que sustentar, ela faz tudo isto. É da maternidade, da graça da maternidade que a mãe enfrenta, sofre as maiores dificuldades. Assim também é com Francisco, como foi com Cristo. Por amor ao Pai, Cristo, Francisco, por amor a Cristo, é que eles enfrentam as dificuldades, as perseguições. Então, Francisco, munido com o vigor da paixão do seu novo Senhor, não precisa mais agora das armas do mundo que ainda carregava e vestia. Por isso vai vender tudo. E voltando de sua viagem de Foligno, ele procura viver junto com o padrezinho pobre da igreja de São Damião, que representa o novo Senhor, que representa Jesus Cristo. Então Francisco agora coloca-se a serviço do seu novo Senhor, Jesus Cristo, na pessoa daquele sacerdote. Mas por que então, diz a legenda, depois Francisco, em vez de partir logo para a luta, se retira e se esconde numa caverna? A legenda mesma responde, é porque ele se sentia ainda muito novo, um soldado novo, que precisava fortalecer-se, que precisava crescer no vigor da paixão do seu Senhor. Por isso ele vai rezar, isto é, vai passar um mês em profunda comunhão com Jesus Cristo. Depois dessa profunda comunhão, então sim, ele sai da caverna e enfrenta abertamente os perseguidores, principalmente o pai. Agora temperado, cavaleiro do grande rei, através do rigor e da disciplina das lutas travadas na caverna, pelo recolhimento e pela oração, volta para Assis, sua terra natal,
para nascer de novo e assim dar início à sua nova vida, à sua nova existência de cavaleiro do seu novo Senhor. Por isso, segundo outras passagens das fontes franciscanas, Francisco e os seus primeiros companheiros vão definir-se depois como cavaleiros, lutadores, servos de Deus, os penitentes de Assis. Só então é que Francisco vai agora para enfrentar o próprio Pai, naquela famosa cena do despojamento, conhecida por todos nós, quando então, desnudando-se de todas as roupas, exclama diante do povo, do bispo e do próprio Pai: entendam todos de uma vez para sempre que a partir de agora eu pertenço ao Pai do céu e não ao Pai Pedro Bernardone. Consequentemente, ao despojamento de Francisco, assistimos também aqui a uma verdadeira invasão de Deus no coração da família, roubando-lhe o que de mais sagrado ela possui neste mundo, que é o Filho. É como se um raio caísse sobre a cabeça e a casa dos Bernardone, causando um corte radical, uma separação irreparável e uma perda irredutível. Lembremos o que dizia Jesus: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada, pois vim separar o filho do pai, a filha da mãe, a nora de sua sogra. Os inimigos da gente são os da própria casa. É assim que começa a brilhar agora em Francisco a nova existência crística, a nova existência que começa a nascer do encontro com o Cristo crucificado. É por isso que agora, pela primeira vez, ele é chamado Filho de Deus, homem de Deus. Francisco é homem de Deus, e não mais do mundo, da cavalaria, dos pais, da família e do mundo. E quem mais ajudou para isso, por incrível que pareça, foi o próprio pai. O pai obrigou Francisco a ser radical. E por isso, Francisco não desprezou o pai. Na verdade, Francisco honrou o pai, ajudando-o a ser realmente pai, isto é, ajudando ao filho a ser o que o filho deve ser. Francisco, portanto, com sua firmeza de ânimo, no ser perseguido como seu pai, no ser perseguidor, são fiéis a Deus. Em sua tenacidade, mostrava-se que era filho de seu pai terreno, mas em seu desprendimento, em sua pobreza, em sua cordialidade, em sua jovialidade na doação de si, mostrava-se que era como o Cristo, Filho do Pai Nosso que está nos céus. Eis, portanto, meu irmão, minha irmã, o começo da floração, do florescimento da existência crística, da vida crística em Francisco. Francisco começa a trocar de identidade e que vai culminar depois no Monte Alverne com o recebimento dos estigmas. Vamos agora olhar um pouquinho o que isso significa então para nós hoje. E vamos tomar uma frase, porque todos os homens hoje, sempre aliás, estão ansiosos por encontrar o homem perfeito, o homem feliz, o homem realizado. Francisco responde e aponta para Jesus Cristo crucificado. Parece um absurdo, né?
mas ele é realmente o mais belo dos filhos dos homens, o homem de todos os homens. E para isso vamos usar uma frase de Santo Antônio que disse: em nenhum outro lugar o homem pode melhor dar-se conta do quanto ele vale do que olhando-se no espelho da cruz. Em outras palavras, quem quiser conhecer sua verdadeira identidade de Santo Antônio, olhe para a cruz. E o Papa Bento XVI explica: assim, toda a dignidade humana aparece no espelho do crucifixo, e o olhar para ele será sempre fonte de recolhimento e de reconhecimento da dignidade humana. E continua o Papa Bento XVI: assim, nesse espelho, estamos frente a frente, cara a cara, olho no olho, com a mais alta, primeira e última vocação do homem, o máximo de empenho até a morte e morte de cruz, para entrar em comunhão profunda com nossa nova origem, representada pela haste vertical, que une o céu e a terra, que sai da terra, mas vai se penetrar no íntimo do coração de Deus. E a comunhão profunda com os homens e com todas as outras criaturas, representada pela haste horizontal que une a todos. E terminando, uma frase do Papa Francisco: sem a cruz podemos ser tudo. Bispos, religiosos, papas, padres, fiéis, mas jamais seguidores de Cristo, muito menos do Cristo pobre e crucificado. Eis, meu irmão, minha irmã, uma tentativa de mostrar como começou a florescer em Francisco a existência crística. Essa existência que começou a firmar-se também em nós pelo batismo e que deve renovar-se sempre, florescer sempre mais e melhor. No próximo encontro, teremos de novo a satisfação, a alegria de ouvir e ver o nosso irmão Marcos Aurélio Fernandes, professor na Universidade de Brasília, que vai nos falar, vai continuar a mostrar o florescimento, a floração da existência crística em Francisco, falando com esse tema do ser idiota, simples e trabalhador. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço, mais uma vez uma feliz Páscoa, paz e bem.